Bom, muito bem, meus amigos, vamos aí para o episódio 2 da nossa oficina. Eu vou pegar aqui desde a década de 20, a moda do cinema, tá? Para você aí que quer conhecer os filmes, quer conhecer mais do cinema, principalmente do cinema antigo, eu vou parar aqui nos anos 2000, tá? Ou vai ser a última década que eu vou fazer, porque de 2010 para cá a gente tá vendo aí a onda dos super-heróis e tal. Talvez nessa década que entrou, por causa de The Last of Us e de outros filmes, temos a moda dos videogames, tá? Então, assim, como tá muito recente isso, eu não vou comentar dessas duas, tá? De 2010 pra cá, nem de super-herói, nem de videogame. Vou fazer aqui da década de 20 até os anos 2000, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com 1920 e o expressionismo alemão. A arte, ela tem vários movimentos ao longo do tempo e, como princípio básico, esses movimentos artísticos, eles tinham como premissa a expressão dos sentimentos da época, né? Então tem muita gente que vê uma obra de arte hoje, uma obra de arte de 100 ou cento e poucos anos atrás, pode ser que não faça sentido, pode ser que seja uma arte completamente aleatória ou com significado raso, mas este significado raso é para os tempos de hoje, talvez seja para os tempos de hoje, porque na época em que esta arte foi feita, ela tinha um significado muito forte, ela exprimia algo que era realmente incômodo para a sociedade, né? Então, eles pegaram, por exemplo, o expressionismo alemão e trouxeram para o cinema, né? Como outros movimentos de arte também foram feitos isso posteriormente, mas o expressionismo ele estava ali até mais ou menos perto, até mais ou menos contemporâneo ao que estava rolando, tá? Então, foi muito interessante isso. E tem dois filmes que eu quero destacar aqui, que é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e o Nosferatu, de 1922. Aqui a sinopse do Dr. Caligari é o seguinte: em um pequeno vilarejo da fronteira holandesa, um misterioso hipnotizador, o Dr. Caligari, chega acompanhado do sonâmbulo Cesare, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, concretizando as previsões funestas do seu mestre, o Dr. Caligari. Esse filme foi lançado em fevereiro de 1920, dirigido por Robert Wiene. Depois temos Nosferatu, que é uma adaptação do livro Drácula, escrito por Bram Stoker, tá? Então você aí que está familiarizado com os filmes ou mesmo o livro, né, do Bram Stoker, vai se familiarizar bastante com essa versão, né, com essa adaptação, porque parece que o Murnau ele não tinha, o diretor Murnau ele não tinha, né, os direitos para a adaptação. Então alguns nomes foram trocados, algumas ambientações foram trocadas, mas o enredo é muito parecido, tá? A estrutura ali da história é muito parecida com a do Drácula de Bram Stoker. Então, assim, dá pra dizer que é um copia, mas não faz igual, né? Então tem esses dois aí filmes que eu quero destacar para vocês. Do expressionismo alemão, para quem quer assistir um filme mudo dos anos 20 ali e tal. Pode pegar esses dois, pode começar por esses dois que vocês vão gostar bastante. Depois vamos para as décadas de 30 e 40, ali um período pré-guerra, ou realmente propriamente dito, no período ambientado entre na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, temos os filmes noir. Os filmes noir eram filmes policiais que destacavam ali os detetives particulares que se faziam valer de várias técnicas, digamos, controversas, né? Como tortura, invadir casas, enfim. Eram realmente foi realmente a gênese do anti-herói, né? Daquele personagem que não tem escrúpulos, que é cínico, que, enfim, tá à margem da lei, mas ele é o protagonista do filme, tá? Então aí temos a origem desse tipo de personagem nos filmes noir. É, tem dois filmes que eu quero destacar para vocês. Um deles é o Fuga do Passado, de 1947, com Kirk Douglas, Robert Mitchum e Rhonda Fleming, né? Um elenco aí de peso. Né? E a sinopse desse filme é o seguinte: foi lançado em novembro de 1947. A sinopse desse filme é o seguinte: a vida pacata do dono do posto de gasolina, Jeff Bailey, em uma cidade pequena, é interrompida quando um conhecido do seu passado, o vigarista Joe Stefanos, o reconhece. O chefe de Joey, Whit Sterling, havia contratado Jeff para rastrear Kathy Moffat, uma namorada que atirou em Whit e fugiu com 40 mil dólares.
Jeff e Kathy se apaixonaram, mas ela o deixou para voltar com Sterling, que agora quer acertar as contas com Jeff. Então, os filmes noir, eles tinham aí várias coisas em comum, ainda que não tenha sido um movimento de caso pensado, né? Tanto que o termo noir, ele foi dado depois, posteriormente ao lançamento dos filmes, né? Por um crítico francês, né? Que ele viu que várias características em comum. Normalmente esses filmes eram caracterizados na categoria policial, mas aí depois este francês ele deu o nome de filme noir, que tinham várias coisas em comum, como este detetive controverso, como as femmes fatales, enfim, várias características aí que eram bem parecidas entre si. O outro filme que eu quero destacar aqui é o clássico Casablanca, lançado em dezembro de 1942. Ele conta a seguinte história: durante a Segunda Guerra, um exilado norte-americano encontra refúgio na cidade de Casablanca, no Marrocos, e passa a administrar uma casa noturna. Ele reencontra uma antiga paixão, que agora está casada e precisa de ajuda para fugir dos nazistas. Então, temos aí dois filmes no ar para você que quer, né, assistir esses filmes clássicos da Era de Ouro dos cinemas. Vamos aqui para o próximo tema. Bom, já que os anos 30 e 40 tiveram os filmes no ar, os filmes policiais, a década de 50, por incrível que pareça, ela foi muito forte nos filmes sci-fi, tá? Nos filmes de ficção científica. Dois deles que eu quero destacar aqui é O Monstro do Ártico e Guerra dos Mundos. O Monstro do Ártico, ele foi lançado em abril de 1951 e ele conta a mesma história, ele é baseado no livro Who Goes There, do John Campbell. E este filme, ele é baseado no mesmo livro que deu origem ao filme O Enigma de Outro Mundo, tá? The Thing, do John Carpenter. Então, se você gosta desse filme, O Enigma de Outro Mundo, pode assistir este O Monstro do Ártico, que é basicamente a mesma história, obviamente com efeitos diferentes, algumas diferenças no enredo ali e tal, mas é basicamente a mesma coisa. Então, se você que está familiarizado e gosta muito do Enigma de Outro Mundo, pode assistir O Monstro do Ártico de 1951, que você vai gostar bastante. Outro filme que eu quero destacar é o Guerra dos Mundos, né? Ele teve uma versão aí de 2005 com o Tom Cruise, né? Que é bastante famosa. Mas no ano de 1953 ele foi lançado a sua primeira adaptação, adaptado também do livro, né? A Guerra dos Mundos. Então, os dois filmes, eles, se você está familiarizado com a Guerra dos Mundos moderna e com o Enigma do Outro Mundo do John Carpenter, pode assistir esses outros dois aí da década de 50 que você vai gostar bastante, beleza? Bom, década de 50 abordada, vamos falar aqui das décadas de 60 e 70, em que ficaram muito famosos os filmes de western, os filmes de faroeste, né, os western spaghetti. Tem dois aqui que eu quero comentar. Um deles é um filme italiano chamado Vou, Mato e Volto, lançado em 1967, e ele conta a seguinte história: quando uma gangue rouba uma remessa de ouro de um trem, um caçador de recompensas é enviado para rastrear os ladrões e recuperar o ouro. Este filme é um filme muito interessante, tem aí George Hilton, Gilbert Roland e Ed Burns. Este filme eu assisti bastante quando era pequeno, foi um dos primeiros DVDs que a gente comprou aqui quando o DVD ainda era novidade, né? Então eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Ele é muito interessante, ele é muito divertido. Pode assistir que você vai gostar bastante, se não vai se arrepender. Um outro que eu quero destacar aqui é Sete Homens e um Destino. Este filme é um remake americano do original Sete Samurais, de Akira Kurosawa. Então, para você aí que reclama, né, dos americanos fazendo remake aí das séries coreanas e tal, saiba que já não é de hoje que eles fazem isso, tá? Então, a questão não é fazer ou não fazer, e sim fazer com qualidade. E este filme, Sete Homens em um Destino, tem muita qualidade. É um filme muito interessante, é um filme muito bacana, muito divertido. Tem um elenco grandioso que seria digno aí de um Mercenários 4, aí reunindo várias estrelas aí dos filmes de ação, né? Então, Sete Homens em um Destino, para quem acompanha filmes mais antigos, tem aí Yul Brynner, Charles Bronson, Eli Wallach, tem vários nomes aí grandiosos, né, desses filmes de ação, de tiroteio e tal, dessa época, né, então são nomes muito famosos aí, que foram muito famosos nesse período por causa desse estilo, beleza? Então assista Voo, Mato e Volto, de 1967, e Sete Homens em um Destino, para você que quer assistir os filmes de western, os filmes de faroeste. Vamos aqui pular para a década de 80 e os filmes de ação.
Tem 2 filmes de ação que eu quero destacar aqui, né, a década de 80 que aí deixou muito famosa foi uma década que deixou muito famoso nomes como Dolph Lundgren e Sylvester Stallone, e são esses 2 caras que eu quero trazer aqui. Eh, o Stallone, obviamente, vamos começar pelo clichê Rambo, né, Programado para Matar, de 1982. Este filme que foi adaptado do livro First Blood, né, o livro inclusive termina com a morte do Rambo e tal, mas no filme eles mudaram o final para dar uma sequência que a gente conhece aí até hoje, tá? A sinopse do filme, para você que provavelmente não conhece, é o seguinte: um veterano da Guerra do Vietnã usa todo o seu treinamento e agressividade exercitada nos campos de batalha quando é preso e torturado por policiais, tá? Este é o primeiro filme do Rambo, ele é muito interessante, muito bacana. E aí tem as suas sequências e tal, e vários outros filmes do Stallone, vários outros filmes de ação deste titã, tá? Um outro filme que eu quero destacar aqui é O Escorpião Vermelho, lançado em 1988 e estrelado por Dolph Lundgren. Tá? O filme conta a seguinte história: um agente soviético é incumbido de sequestrar um rebelde africano, mas ele percebe que é apenas uma peça descartável e desacata as ordens superiores. Ele passa então a ser perseguido pelas forças soviéticas. Então esses filmes de ação eles tinham aí um enredo, uma sinopse bem simples, que o foco mesmo era a pegada do tiroteio, era a pegada da ação, e enfim, por aí foi. Agora aqui já na década de 90, eu quero destacar voltar para os filmes policiais, tá? Um deles é o Seven, Os Sete Crimes Capitais. É um dos grandes filmes aí da década de 90, tá? É a década de 90 que entregou muitos filmes policiais, muitos filmes de gangue e tal. Este aqui eu quero destacar realmente que é um dos filmes muito lembrados aí, dirigido pelo David Fincher, e ele conta a seguinte sinopse. A ponto de se aposentar, o detetive William Somerset pega um último caso com a ajuda do recém-transferido David Mills. Juntos, descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os 7 pecados capitais. Então este filme é muito bacana, ele tem aí Brad Pitt, Morgan Freeman, vários outros nomes aí. É um filme que vale muito a pena ser assistido, recomendo bastante. Outro filme que eu quero destacar aqui é O Demolidor, de 1993, com Wesley Snipes e Sylvester Stallone no elenco. Tá? E a sinopse desse filme é o seguinte: em um futuro quase perfeito, um perigoso criminoso foge da prisão onde estava congelado e vira uma ameaça. A polícia é despreparada e o único capaz de prendê-lo é um policial que também estava congelado pelos seus crimes. Então é um filme aí muito bacana, muita ação. Não é nada comparado aí ao Seven, né? Mas é um filme mais de ação mesmo, mais divertido, mas vale muito a pena ser assistido. Chegando aqui nos anos 2000, tem 2 franquias que eu quero trazer para vocês. Uma é a Missão Impossível e outra é a trilogia Jason Bourne. Tá? A trilogia Jason Bourne que começou ali em 2002 com A Identidade Bourne, né? É uma trilogia fechada, redondinha, muito bacana, aí, estrelada pelo Matt Damon. E a franquia Jason Bourne, ela deu a origem ao estilo de ação que a gente conhece hoje, como nos filmes do John Wick, O Resgate, né? Esses filmes de Close Quarter Combat, né? Combate a curta distância ali com para quem está familiarizado aí com Metal Gear, né? Então esses filmes eles estão trazendo essa pegada e tal, muito em função do Jason Bourne, tá? Então os filmes de ação eles lançam tendências, né? Que ao longo do tempo vai se repetindo e vai, enfim, vai chegando até chegar à exaustão, tá? Mas os filmes de ação eles lançam tendências e a franquia Jason Bourne lançou uma tendência muito bacana. A outra que eu quero mencionar é Missão Impossível, que tem uma série mais antiga ali da década de 70, 80, mas tem um filme que é o terceiro filme, Missão Impossível 3, lançado em 2006, e ele bebe da fonte Jason Bourne também, né? Porque essa franquia começou a franquia Missão Impossível começou em 1996, essa franquia com o Tom Cruise, né? Começou em 1996, tinha um estilo de ação de filmes de espionagem e tal, e aí depois de A Identidade Bourne e A Supremacia Bourne, veio Missão Impossível, veio Missão Impossível 3, lançado em 2006, e aí pegou muito das referências, muito do estilo de ação que o Jason Bourne lançou, e ficou um filmaço. Tá? Missão Impossível 3 é um dos filmes mais lembrados de todos os tempos aí. Tem o Philip Seymour Hoffman como vilão e tal, e vale muito a pena ser assistido aí. Então temos aí a trilogia Bourne, trilogia Jason Bourne e o Missão Impossível 3,
beleza? Nos anos 2000 aí, filmes de ação, ação misturado com espionagem ali e tal, valem muito a pena serem assistidos, beleza? E aí a gente, igual eu tinha falado de 2010 pra cá, tem os filmes de super-herói, tá? Então a gente ainda tá nessa onda, né? Então não vale muito a pena comentar, porque ela tá recente. Mas tá aí, de 1920 pra cá, pra você que quer conhecer mais filmes diferentes, filmes antigos e tal, pega essas referências aí que eu mandei, que você vai se divertir bastante, beleza? O episódio de hoje este episódio vai se encerrando. O próximo vai ser sobre um pouquinho de teoria cinematográfica, beleza? Nos vemos no próximo episódio.